A fundação da Vila Abóbora teve origem do encontro de tropeiros, feirantes, que vinham da região de Senhor do Bonfim e Jaguarari, na década de 20, conhecidos como jacobineiros, que se dirigiam para a fazenda Rancharia, local onde havia uma pequena feira, com uma distância de aproximadamente 20 quilômetros desse distrito. Era costume dos feirantes descansar os animais no tanque de Justiniano e outros no tanque de Marcos Ferreira, proprietário da fazenda Tanque de Cima, que ficava onde era o tanque do município. Nesse local, o senhor Antônio Bonfim e Zezé Coroa, também conhecido como José Benedito, convidaram algumas pessoas das fazendas mais próximas para fazerem as compras na passagem dos tropeiros, o que iria diminuir a distância para a rancharia. Após várias vezes que compareciam às compras, Raimundo Bonfim, João Gomes e Zezé Coroa combinaram com os feirantes para ficar realizando uma pequena feira semanalmente, embaixo do pé de baraúna que existia na parede do tanque de Marcos Ferreira. Algum tempo depois foi construída uma cobertura com malva e depois telha. Já mudando de local, sendo construído também as primeiras casas de negócio, as bodegas. Os organizadores da feira tornaram-se os primeiros comerciantes. Nesta feira também eram comercializados doces, bolos e café. As primeiras vendedoras dessas iguarias foram Neném Bonfim, Ana Bonfim da fazenda Angical, Dona Levina da fazenda Arapuá, iguarias de doce de leite com ovos, doce de umbu, doce de rapadura, paçoca de carne, bolo branco e brevidades. Comerciantes e produtos comercializados nas bodegas. Raimundo de Souza Bonfim vendia carne. João Gomes comercializava diversos produtos. Zezé Coroa, cereais. Manuel de Souza Bonfim, comprador de diversos produtos locais, como algodão e caroá, peles e outros. Camilo Borges e João Gomes vendiam miudezas, produtos de higiene e perfumes. Esta feira deixou de existir entre 1928 e 1931, motivado pela presença do grupo de Lampião na região. O nome abóbora teve a sua origem em decorrência a uma grande quantidade de abóboras que existiu em uma queimada, local onde hoje é conhecida como Abóbora Velha. Teria sido nesse local construído um rancho para amansador dos proprietários de gados da fazenda Angical e dos Buritis de Jaguarari. Em período de poucas chuvas na região, esse local passou a ser referenciado por abóboras. Assim passou-se a chamar também de abóbora o local da feira, onde logo foi construída por João Gomes, Raimundo Bonfim e Zezé Coroa as 3 primeiras casas bodegas, onde teve início a rua principal. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Quando eu abarco essa cintura de pilão... Vê que essas fazendas que tem por aí, em qualquer lugar, são construídas onde tem alguma coisa de pedra, porque facilitava para construir a guarda para o gado. Então isso aqui é uma prova real da existência da mão de obra escrava ainda no tempo de existir o Tanque de Cima, que foi a primeira fazenda próxima da abóbora, e antes da abóbora lá onde foi criada a vila. Primeiro foi aqui, entendeu? Próximo dessa proximidade onde era o rancho, foi jogada as abóboras, e essa semente nasceu, deu muita abóbora, porque era comum na época, e as pessoas, quando vinham do Angical buscar as abóboras aqui, aí perguntavam assim, para onde vai? Vou nas abóboras. E aí todo mundo começou a chamar o local de abóbora, porque ninguém sabe como era que chamava aqui na época, porque era chamado de amansador, que era o local que fazia o curral para ficar com as vacas no tempo que não tinha pasto em um determinado lugar. Então aqui provavelmente a intenção deles fosse fundar uma fazenda, mas foi fundada onde? No Tanque de Cima, que é lá onde era a casa do Marcos Ferreira, que era o pai de Juvencio, que muitos dos avós de vocês ainda conhecem, entendeu? Conheceram, e ele era rico, proprietário, e depois morreu pedindo esmola, esmolando. Por quê que aconteceu isso? As pessoas davam prato de comida, ele vivia de levar um animal de uma fazenda para outra, que ele ficou totalmente sem nada. Porque eles não sabiam trabalhar, eles não sabiam cuidar dos animais, que tinham o quê? Uns escravos para fazer.
quando os escravos veio a libertação, eles não ficaram com seus antigos donos, procuraram a sobreviver. Tanto é que ali, eu não sei onde é mais a casa do Cláudio Vicente, porque depois da nova abóbora, tudo mudou dos anos 70 para cá, e a gente já não identifica muita coisa. Mas Justiniano foi fundador, não. Quando Justiniano chegou na região, já existia a fazenda Tanque de Cima. Quando ele casou com Isabel, que ele fez uma casa ali onde é próximo ao colégio. Mas já existia abóbora, já existia feira, já existia alguma coisa. A feira do pé de Baraúna. Agora a gente vai mostrar lá o local onde o Lampião... Olha, aqui, onde vocês estão vendo, tem resto de telhado, ainda tem resto de madeira, tem resto de tijolo, tem pedra. Aqui foi construída a primeira casa da fazenda de cima. Era aqui onde era a casa do Marcos Ferreira, que era o proprietário dessa região aqui, que ele era também casado com Botinha, que era da família dos Gonçalves, do Angical, Botinha. Então, quando vocês vão ouvir falar na história da bola de Justiniano e Isabel, Isabel era escrava. De onde era essa casa aqui? Ela era Mocama, de Pepinho. Entendeu? Aqui foi a primeira casa. Aonde foi a origem da bola? A origem da bola foi aqui, na fazenda de cima. Certo? Depois, os negros que saíram foram para o outro lado. Aí, enquanto os tropeiros, que a gente vai ver lá onde foi o local, a gente vai ver. Depois a gente vai ver a segunda casa que foi construída, que é do Manuel Bonfim, e que eu falei para vocês que ganhou a novilha do proprietário dessa casa para fazer água. A caçamba fica lá perto do tanque. A gente não vai lá na caçamba, certo? A gente só vai ali na casa para a gente ver onde é que aquela putaria. E a pedofilia, professora? Que é que isso aqui existe? Porque aqui, como vocês estão vendo, em 1961, era um período que estava completando quantos anos eu não me lembro, entendeu? Que houve o fogo de Lampião, chamado fogo de Lampião na bola. Então veio o exército da Bahia, entendeu? De Salvador, com um capitão, passou uma semana aqui na bola, pesquisaram a história e fizeram essa placa de reconhecimento aos soldados que morreram na luta contra os bandidos. Vocês sabem da história que Lampião passou aqui, fez uma festa, que foi tudo assim na maior ordem a noite inteira, até o horário em que a polícia chegou e atacou. Aí, o que era que existia aqui? As casas que existiam foram umas poucas que eu fotografei, que eu tenho mandado da estrutura. Aquelas duas, aquela lá que vive, entendeu? Era uma, certo? Ali onde é o Zé Buchinho era outra, e as duas que são do Louro, e aquela da esquina. E a da esquina, e ali é o cemitério, que foi a primeira piscina. E aqui não tinha mais nada. Aqui só tinha mato. Só tinha essas casas. O cemitério é ali, parte onde é a delegacia. Mas não é maior do que isso aqui é o marco. Os soldados foram alvejados. Aonde que a polícia ficava? Aqui tinha um cemitério, nessa parte aqui, esse espaço da rua e aonde é o povo. E lá para trás também, nessa parte aqui era um cemitério. Se a gente for escavar aqui, vai encontrar muita caveira por aí. Claro! Então, nesse cemitério aqui, os soldados fizeram trincheiras para poder atirar no grupo do Lampião. E foi por isso que foi colocado ali, justamente ali, onde era a igreja, que não tinha essa estrutura, era menor. Até mesmo porque os cemitérios eram feitos perto da igreja, perto de igreja, em quitais de igreja. Tinha, sim, a igrejinha já tinha sim. Então, na igreja, então foi nesse espaço onde houve o combate de Lampião com as tropas da polícia militar. É por isso que tem aquela placa. Dança de São Gonçalo. A dança é organizada em pagamento de promessa devida a São Gonçalo. O promesseiro é quem organiza a função, administrando todo o processo necessário à realização desse ritual. É realizada em terreiro ou local coberto, onde se arma um altar coberto com a imagem deste santo. Em frente a este altar é que se desenvolve toda a dança. Os dançarinos se organizam em duas fileiras, uma de homens e outra de mulheres, voltadas para o altar.
Cada fileira é encabeçada por 2 violeiros, mestre e contramestre, e 2 ritmistas que utilizam 2 pedaços de madeira acompanhando o ritmo da viola. A dança é dividida em partes chamadas volta, cujo número varia entre 6 e 12, conforme o prometido. Entre cada volta, há interrupção para soltar os foguetes ao fim de cada roda. As voltas são desenvolvidas com violeiros, que junto aos dançadores cantam louvores a São Gonçalo, enquanto dançarinos, sapateando na fileira em ritmo sincronizado, dirigem-se em dupla até o altar, beijam o santo, fazem genuflexão e saem sem dar costas para o altar, ocupando os últimos lugares de suas fileiras. Cada volta pode durar 40 minutos, ou 2 ou até mesmo 3 horas, dependendo do número de dançadores. Na última, forma-se uma roda onde o promesseiro da dança carregando a imagem do santo retirada do altar. Se houver mais de um pagador de promessa e mais de uma imagem, todos os promesseiros carregam simultaneamente as imagens. No caso de haver apenas uma imagem para vários promesseiros, o santo vai passando de mão em mão, enquanto os demais dançarinos batem palmas e contam o conto final, fazendo o agradecimento. Reizado. O reizado é uma dança popular profana, de origem portuguesa, que se festeja às vésperas do dia de Santo Reis, 6 de janeiro, onde o grupo de músicos, tocando sanfona, violão, ganzá e zabumba, triângulo e pandeiro e cantadores de reis, vão à casa de um amigo, na calada da noite. Cantam e batem palmas até que o proprietário abra a porta, fazendo saudações ao reizado. Assim é iniciado o forró até o dia amanhecer, onde o dono da casa terá que providenciar o café da manhã para os visitantes, e este será o próximo a escolher um dos participantes para retribuir o reis no próximo ano. Quem cultua essa festa em nossa comunidade é o senhor Olívio, tocador de sanfona e violão. Não se tem precisamente quem foi o primeiro a realizar esse evento. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Corrida de argolinha. Origem. A corrida de argolinhas tem origem nos torneios medievais. Era uma forma de entretenimento dos cavaleiros cansados das lutas e das guerras. Teve época áurea na França durante o reinado de Luís VII, especialmente por ocasião do seu casamento. Durante o reinado de Luís XIV, teve aceitação e penetrou no Brasil no século do seu descobrimento. A corrida de argolinha é um desfile e corrida de cavalos, realizada em amplas praças. Os participantes são 24 cavaleiros, divididos em 12 pares e cordões azuis e vermelho, onde os cavaleiros em disparada corrida tentam tirar com lança a argola presa a uma garra. No distrito de Abóbora, aconteceu a primeira corrida no dia 27 de fevereiro de 1949, tendo como líderes os chamados chefes João Alves Guimarães, chefe japonês, e Antônio Bonfim Filho, chefe russiano, sendo as rainhas Teresa de Souza Bonfim, a do russiano, e Alzira Ribeiro Evangelista, a do japonês. As rainhas eram escolhidas pela beleza e simpatia, pertencentes a famílias tradicionais da região. De 1949 a 1969 não foram realizadas com frequência anual, devido a alguns anos de estiagem, porém era uma festa de tradição, que atraía um grande público pela sua beleza e organização, atraía pessoas de diversos lugares. Tinha como características as cores vermelho e branco, azul e branco. Nestas cores eram os uniformes dos cavaleiros e as indumentárias dos cavalos. As rainhas vestiam respectivas cores do partido, azul e vermelho, bordados com pedraria, contendo também uma faixa branca bordada à purpurina. Esse evento, a partir dos anos 70, é constituído um novo grupo de organizadores e corredores, que a partir da década de 80 passou a perder seu prestígio. Houve uma tentativa de resgate nos anos 2003 e 2004, mas não houve apoio suficiente para que a Escola Manuel de Souza Bonfim resgatasse efetivamente. Minha morena, venha pra cá, pra dançar xota e se deite meu cangote, pode cochilar. Tu és mulher pra homem
defeito, por isso estás feito.